Olá, Sauro Ribeiro, estamos começando mais um podcast. Hoje eu estou recebendo o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Silva Jardim, que é presidente da Câmara de Vereadores. Eu quero ninguém melhor para ser apresentado que ele, Juninho Peruca. Quem é Juninho Peruca? Juninho Peruca é um apaixonado por Silva Jardim, alguém que entrou na política muito jovem e está muito feliz de estar aqui hoje, um deputado federal que mais destinou verbas e emendas para a minha cidade. Juninho, você falou muito jovem. Qual é a idade do Juninho Peruca? 33 anos hoje. Por que Juninho Peruca? Tem peruca, não tem peruca? Como é que é isso, Juninho? Então, a população de Silva Jardim conhece bem a minha trajetória, sabe o porquê do nome. Eu tinha um cabelo grandão e virou um codinome. Meu nome é Luiz Evandro, mas todos na cidade me conhecem como Juninho Peruca. Hoje eu cortei o cabelo grande, mas o codinome ficou. Juninho, Silva Jardim é uma cidade muito importante do nosso estado, mas tem sofrido muito com essa questão da gestão. Você preside a Câmara de Vereadores, é fiscal, né, do orçamento municipal. Quais são os maiores problemas encontrados na cidade e como você vê essa relação do parlamento com o executivo? Os maiores problemas da cidade hoje é que a gente tem uma cidade rica e uma população pobre. Por que eu digo isso? Nosso orçamento é quase 400 milhões por ano. E a cidade não faz os investimentos necessários para desenvolver o município, gerar emprego e renda. E hoje a gente, infelizmente, a gente tem como modelo de gestão maquiagem. São serviços estruturais básicos, são manutenções. E a nossa cidade, mesmo tendo uma per capita muito alta, R$18 mil para cada habitante ano, a gente não consegue desenvolver e dar melhor qualidade de vida para essa população querida. Juninho, tem uma coisa também que a gente vê em Silva Jardim, uma estabilidade jurídica há algum tempo muito grande na cidade. Né? Prefeito afastado, vereadores afastados. Como é que você vê essa relação? A gente vai discutir o futuro agora, de quem vai cuidar da saúde, da educação, da geração de emprego, renda para as pessoas. E essa estabilidade jurídica, como é que é isso no município? Atrapalha muito, Auro. Silva Jardim vive uma tipicidade. A gente teve 3 eleições em um ano. É uma cidade que teve suplementar da suplementar e corre o risco de ter novamente. O prefeito, à época, Jaime, terminou o mandato anterior, a Mayra está terminando esse mandato sequente, tem entendimentos que agora seria terceira candidatura, né? Na verdade, poderia ser um terceiro mandato, e a cidade sofre, porque fica trabalhando para custear as eleições. A gente peca, não faz os investimentos necessários, justamente para poder, economicamente, botar Silva Jardim em outro patamar. A gente vive esse momento e a gente sabe como a reeleição tem prejudicado algumas cidades, quando o projeto passa a virar um projeto eleitoral e não um projeto de cidade, de cuidar da educação, de gerar uma escola que permite seu filho chegar à universidade pública. Isso tem atrapalhado essas eleições constantes na cidade de Silva Jardim? Vou exemplificar com dados. A gente há mais de 4 anos governa a cidade, falo o executivo, com 54% de folha, o teto máximo. A gente gasta 54% com folha, 25% com educação, 15% com saúde, 94%. Sobram-se 6%. Só que esses 6%, que já é pouco, não vira investimento. A gente precisa pagar os precatórios e dívidas trabalhistas que acumularam depois desse monte de eleição e de exonerações. Com isso, a gente tem mais de 12 milhões de precatórios para pagar. A gente vai estar investindo na cidade 2%, 3%, e é por isso que os outros municípios ao entorno crescem e Silva Jardim decresce. O que a gente precisa é ter uma estabilidade política, ter um projeto de cidade, não um projeto de poder. A gente tem que parar de anular a eleição toda hora para que a gente consiga potencializar o que Silva Jardim tem de bom. Você conhece bem a estrutura da cidade de Silva Jardim. Silva Jardim tem a maior represa de água doce, em abastecimento hídrico falando. A gente abastece toda a região dos lagos. Além disso, a gente tem a reserva biológica, que foi a primeira no Brasil, hoje está completando 50 anos. A gente tem potencialidade para desenvolver o turismo e aumentar a renda e gerar emprego. Só que, infelizmente, os políticos estão lutando para ganhar uma eleição atrás da outra e a população fica em segundo plano. Juninho, a gente tem visto também, sendo recorrente, casos de corrupção na cidade de Silva Jardim. Você que preside a Câmara Municipal, como é que é essa relação de fiscalização, poder exercer o seu papel de vereador, de fiscalizar o executivo da cidade?
Então, desde o início do meu mandato, me propus justamente legislar, a população acompanha, sabe que eu sou um dos vereadores que mais tem leis aprovadas em toda a história da cidade, só que eu tive que me dedicar ainda mais às fiscalizações e isso levou ao afastamento de diversos secretários. A corrupção em Silva Jardim é sistêmica, que não é de hoje. Os últimos 5 prefeitos, a maioria deles teve problemas e teve afastamento. Então, o que acontece? A gente passa por dificuldades. A fiscalização minha tem sido um pouco dura, mas é para permitir que o nosso dinheiro não vá para o bolso de políticos nem de empresário. A gente recentemente afastou um secretário de saúde do nosso município, você vai talvez nem acreditar. Um contrato de manutenção de equipamento, que previa uma manutenção da cama hospitalar por R$300, saltou de 300 para 12 mil reais para fazer a manutenção da mesma cama. Eu evidenciei isso no Ministério Público, ele agiu com 40 dias, o secretário foi afastado e o contrato anulado. Mas, pasme, a gente tinha um contrato que poderia ser renovado, que cobrava R$300 e a gestão anulou, fez um certame licitatório para a mesma Câmara ter a manutenção por 13 mil, 12 mil reais. Eram 600 itens nesse contrato, todos eles superfaturados, alguns com mais de 500%. Juninho, quais são os maiores problemas enfrentados na cidade de Silva Jardim? Falta de emprego e saúde. A falta de emprego, eu posso evidenciar mais de 50% da nossa população desempregada e o restante que tem idade de trabalho, trabalhando na prefeitura. O trabalho na prefeitura, ele é um trabalho que hoje ainda é permitido, porque a gente tem uma arrecadação de 400 milhões e uma arrecadação exorbitante, não como posso explicar, uma arrecadação permanente. Hoje a fonte da nossa arrecadação que se destaca é o petróleo. O petróleo tem um prazo de validade, e a gente, em outras épocas, a gente já viu a nossa arrecadação girar em torno de 80 a 100 milhões. Esses contratos de manutenção que hoje consegue acomodar uma parte da população, no futuro não vai acomodar. As coisas tendem a ser elétricas, o petróleo perde o valor, a gente perde a arrecadação e daqui a pouco, quando voltar para 120 milhões de orçamento, a gente não vai ter nem esses empregos na máquina pública. O que a gente deveria fazer? A gente deveria fazer os investimentos agora, que o royalties é justamente para infraestrutura, para a gente conseguir potencializar o turismo na nossa cidade, que é uma cidade belíssima, como eu falei, tem lagoa, tem mico-leão, que é somente na nossa cidade, e aí a gente conseguir gerar emprego fora da prefeitura, fora da máquina pública, até porque a gente está aumentando a dívida, está comprometendo a nossa arrecadação e diminuindo nossa capacidade de investimento. Juninho, você é o agente político mais próximo da população. É no vereador que a população tem a sua primeira escuta, né? E você tem se destacado como vereador, como presidente da Câmara, pelos atos de fiscalização realizados, pelo afastamento de secretários envolvidos em corrupção. O que você espera do parlamento, essa relação com o parlamento municipal num poder executivo? Quais dificuldades que você encontra como vereador para se relacionar com o executivo? Então, a gente tem uma relação muito boa. Vou evidenciar por um ponto. A gente teve mais de 1000 matérias ao longo desses 4 anos, a maioria delas eu votei com o governo. A falta de diálogo, e aí é um diálogo que eu não quero ter, são matérias que prejudicam a população de forma mais do que direta. E aí, infelizmente, o parlamento só tem mais um vereador lá na casa que se posiciona como eu. Eu vou exemplificar. A gente teve uma proposta do governo para dividir, para diminuir para precatório dívidas de até R$6 mil. Então, toda e qualquer dívida seria encaminhada para precatório e as pessoas não receberiam, ou receberiam depois de um longo prazo. Eu fiz uma emenda e lutei, a rede social ajuda muito, a gente conseguiu triplicar esse valor e as pessoas conseguem receber com mais velocidade dívida até R$16 mil. Que é dívida de servidor, pequenas dívidas da prefeitura, né? Exatamente. Só que, na minha proposta, isso tinha que ser algo ainda maior. A gente hoje deve 13 milhões. Você pensa, um aposentado que se aposenta já com 65 anos, às vezes até com um pouco mais, ele tem as suas indenizações para receber, para curtir a sua vida.
E hoje Silva Jardim não paga a indenização dos funcionários aposentados. Eu tenho um caso lá, que eu posso citar o nome, porque eu conheço a família me deu autorização, que o servidor morreu, o senhor Fernando, e não conseguiu gozar do seu trabalho, que ao longo de 30 anos fez ele acumular um valor. Isso vai acontecer com outros servidores se a prefeita não mudar a política que ela vem fazendo. A gente tem que pagar essas indenizações e não ficar esperando uma decisão judicial que ela entrou para liquidar isso com royalties. Essa autorização acredito que não vai sair, a gente tem que pagar com a nossa arrecadação de corrente líquida. Juninho, tem uma pergunta central do nosso podcast e eu tenho que te perguntar, nosso podcast é o que nos move. E eu quero te perguntar, o que te move a ser pré-candidato a prefeito da cidade de Silva Jardim? O que me move a ser candidato a prefeito em Silva Jardim é a esperança, Auro. Silva Jardim tem tudo para crescer, desenvolver, gerar emprego, gerar oportunidades e ser uma das melhores cidades do nosso estado. Silva Jardim tem uma arrecadação que permite isso. Silva Jardim tem a localização privilegiada. A gente está a 100 quilômetros da capital, 100 quilômetros de Macaé, a gente está a 200 quilômetros do porto, a gente tem água em abundância, a gente tem reserva biológica, a gente tem a represa, que tem o Tucunaré somente em Silva Jardim, assim como na reserva o Mico-Leão. O que a gente precisa fazer é que essa arrecadação, em vez de ir para bolso de políticos, traga retorno para a nossa população em investimento. Se a gente pegar a Lagoa de Utunaíba, fizer lá a pavimentação, fizer a orla, iluminar, eu tenho certeza que o turista vai vir, restaurante vai vir, rede hoteleira vai vir e a gente vai gerar emprego, que hoje é o maior problema da cidade. A saúde também, não se falta recurso. Ano passado teve 71 milhões em investimento somente para a saúde. Eu vou evidenciar para a população, o governo Tinoco, foi um governo que eu admiro, ele teve 35 milhões para governar a cidade por ano. A cidade toda, e a gente teve 71 milhões para a saúde, e como eu reportei nas minhas redes sociais, a gente estava lá com um estoque de mais de 10 mil comprimidos vencidos. Medicamentos esses que insulina, que a população muito questiona, que muito solicita, amoxicilina com clavulato, que a gente hoje tem dificuldade de achar em farmácias. Então, assim, a gente desperdiça o nosso dinheiro, a gente não dá estrutura para nossos servidores. O funcionário da saúde hoje sofre com a estrutura da policlínica e com a desvalorização, e o dinheiro não falta para a prefeita. O que me move é consertar isso. A gente precisa fazer os investimentos, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa dar garantia aos servidores, a gente precisa transformar a cidade de Silva Jardim. Quem participa do nosso podcast não sai sem receber um presente nosso, que é o meu livro, O que nos move, que eu passo agora aqui para o Juninho Peruca. Obrigado pelo presente, Auro. E assim, o presente maior que você tem dado para a população de Silva Jardim é com o seu destaque. Silva Jardim tem muito que agradecer às emendas, tem muito que agradecer a sua proximidade com aquela população. Eu tenho certeza que Silva Jardim vai ter um futuro diferente. Gente, eu quero, antes de terminar o nosso podcast, fazer um convite. Curte, compartilhe, envie para um amigo. Participe desse debate do futuro da cidade de Silva Jardim. Fique conectado conosco através das nossas redes sociais. Eu quero também deixar aqui para o Juninho fazer o convite para a sua rede. Quais são as redes que a pessoa te acessa, Juninho? A rede social é Juninho Peruca, Instagram e Facebook. Fica aqui o convite para que vocês possam estar acompanhando o meu trabalho, para que vocês acompanhem fiscalizações, matérias propositivas. Lá você está mais próximo do Juninho Peruca vereador e do Juninho Peruca pré-candidato. Juninho Peruca, time de futebol. Flamengo. Religião. Evangélico. Juninho Peruca, direita ou esquerda? Então, deputado, eu estou olhando para frente. Na direita e na esquerda eu vejo os pontos positivos. A gente vai governar para a cidade como um todo. Aquele cidadão silvajardinense, quando chega na saúde, independente do posicionamento dele nacional, ele tem que ser atendido da melhor forma. Eu vou juntar forças para a gente transformar a cidade.